O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saía de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. Ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoastes secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, acabamos de ouvir a narração do Evangelho de São Marcos, capítulo 11, do versículo 11 até o 26. Podemos aqui tirar muitos ensinamentos dessa passagem do Evangelho. E graças a Deus vocês ouvem aí muitas homilias de muitos sacerdotes e você poderá recolher muitas riquezas do que se pode tirar do Evangelho. Mas eu queria ficar com essa parte aqui, aonde Jesus fala do Templo de Jerusalém. Vocês veem que o Evangelho começa falando assim: Jesus entrou no templo em Jerusalém, observou tudo, mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Betânia era lá a cidade que fica ali em frente ao templo de Jerusalém. Ele fica bem no topo, praticamente, do Monte das Oliveiras, aonde estavam os 3 irmãos
que eram amigos de Jesus: Maria, Marta e Lázaro. Geralmente, quando Jesus vinha lá da Galileia, vindo para a Judéia, ele parava na casa desses irmãos para poder descansar. Então, Jesus vai para lá. Nessa ida, ele amaldiçoa esta figueira, que não era tempo de dar figo, mas ela não tinha figo nenhum. Então aqui é uma contradição que a gente se pergunta: se não era o tempo de dar figos, por que ela estava... Jesus amaldiçoou por ela não ter figo? Porque nesse período a figueira, ela tem essa situação. Existe um período ali que, apesar de não ser o tempo dela dar figo, ela acaba dando figos. Jesus não encontrou nenhum figo e amaldiçoou. E depois, Jesus no dia seguinte vai para o templo de Jerusalém. E agora ele viu a situação que ele já tinha visto. Então encontra lá, em Jerusalém, no templo, os vendilhões fazendo da casa de Deus uma verdadeira bagunça, mudando ali a moeda, que se diz a moeda profana, pela moeda sagrada, para poder comprar o cordeiro, os animais para os oferecimentos, o culto e tudo mais. Estava faltando uma coisa. E é interessante, meus irmãos, que tudo isso, essa bagunça dentro da casa de Deus, era ajudada, vamos dizer assim, pelas autoridades religiosas que estavam lá. As autoridades religiosas deixavam eles fazerem tudo aquilo. Isso significa o quê? O fim, a finalidade que o ser humano traz no coração ao ir do templo, na casa de Deus, que é estar com Deus, que é rezar, que é buscar o Senhor, que é oferecer sacrifícios e tudo mais. Isso já não estava acontecendo. A prioridade aqui já era outras coisas. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam aprovando aquela situação. Vocês estão entendendo? Chegaram a Jerusalém, aqui no caso Jesus e os discípulos, chegaram a Jerusalém. Então Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo, tá vendo? Os que vendiam e os que compravam no templo. Aí ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Eles não deixavam ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. E, repito, tudo isto sendo aprovado pelos mestres da lei e pelos sacerdotes. Os mestres da lei que deveriam estar ali e os sacerdotes voltado o coração para Deus, levando as pessoas para Deus, oferecendo sacrifícios a Deus.
Que foi isso que aconteceu quando Salomão ele construiu o templo. Quando ele construiu, ele foi lá, entrou no templo, começou a rezar, dizendo que as orações que fossem feitas naquele lugar, que Deus pudesse ouvir, que ali fosse um lugar para se rezar. E Jesus agora, quando chega lá, está a maior bagunça. A casa de Deus virou uma bagunça. E aqui está uma pergunta, meus irmãos, que nós podemos fazer para nós nos tempos de hoje. A casa de Deus virou uma bagunça? Eu pergunto para você. Se você der uma olhada nos nossos templos sagrados, se você entrar nas igrejas, será que virou uma bagunça também? Meu Deus, diante de tantos vídeos que nós vemos, aqui não, me desculpe, não é para falar mal, mas é para nós sentirmos no nosso coração uma tristeza e pedir a Deus: Senhor, salva, Jesus, salva a nossa igreja. Que nós, sacerdotes, possamos cumprir aquilo que é verdadeiramente a nossa missão, que é levar as almas a Deus. Primeiramente, nós precisamos ter esta vida com Deus e levar as pessoas a Deus, mas nós entramos e nós vemos tantos absurdos. Meu Deus do céu, tantos absurdos dentro da casa de Deus. Imagina aquele dia um sacerdote celebrando a missa na praia. Colocou lá uma boia e ele lá, meu Deus do céu, que situação difícil, celebrando a missa daquela forma, sem as vestes sacerdotais adequadas. Porque para o sacerdote celebrar a missa, ele precisa ter as vestes adequadas, aprovadas pela Santa Igreja. As vestes que foram adotadas pela igreja. Sabe aquelas vestes que São João Maria Vianney, que ele vivia numa pobreza muito grande. Até a batina dele era surrada, mas quando ele ia celebrar a missa, ele ia com aquelas vestes pomposas para mostrar o quê? A divindade de Deus através do sacerdote que oferece sacrifício a Deus. E aquele sacerdote celebrando a missa na praia. E outros com roupas que são oferecidas, que são vestidas, melhor dizendo, em outras religiões. Se nós já temos as nossas vestes próprias, a igreja já tem a veste sacerdotal, e o sacerdote vestido com roupas lá de outras religiões. E o ensinamento, nós que fomos delegados para falar de Deus, para proclamar a palavra do Senhor e levar as pessoas ao caminho de Deus. Hoje, os ensinamentos vão tudo contra o que a igreja ensina. Saindo da boca dos sacerdotes que tudo é permitido, que se pode fazer o que quiser. Afinal de contas, Deus
é misericordioso, Deus não vai levar em conta os nossos pecados, não. E podem pecar, podem fazer o que quiser. Mais uma vez eu quero dizer, eu não estou falando aqui para criar revolta, mas eu estou falando assim, meu Deus, são realidades que nós estamos vendo e que nós precisamos rezar. Eu peço para você que é cristão, não é para você ficar falando mal dos sacerdotes, não, mas faça aquilo que Nossa Senhora nas aparições, muitas vezes ela diz: rezem pela igreja, reze pelos sacerdotes. Um sacerdote lá, na hora da celebração da Eucaristia, ele dizendo que Jesus veio para os pecadores e todo mundo pode comungar. Não é todo mundo que pode comungar. Primeiramente, só pode comungar quem é católico. Então não é todo mundo que pode comungar. O católico, o batizado, ali na Igreja Católica que deve comungar. E segundo, para comungar é preciso estar em estado de graça. Não se pode comungar se a pessoa estiver em estado de pecado mortal. Tudo bem, no sentido assim, a fraqueza humana, você caiu no pecado mortal, porque às vezes a gente não, se cai mesmo, mas procura um sacerdote, se confessa e depois vai comungar. Mas dizer que todo mundo pode comungar, mesmo estando em estado de pecado mortal, não pode ser. Isso é sacrilégio. E aquele irmão no sacerdócio dizendo, não, todo mundo pode comungar. O que está acontecendo com a nossa igreja, meu Deus do céu? A unidade que deve existir entre nós, sacerdotes, entre os bispos, aquele ensinamento que veio lá de Jesus, passando pelos apóstolos, até chegar aos tempos de hoje, que é o depósito da fé católica. Hoje cada um fala uma coisa, outro diz outra. Eu lembro no meu tempo ali de criança, os ensinamentos eram assim, desculpa eu falar assim, batia, né? O que o sacerdote lá de tal lugar falava, batia com o de cá. Hoje não, um diz uma coisa, outro fala outra, e vai assim essa confusão. Vocês estão vendo a confusão que Jesus se deparou ali no templo de Jerusalém? Foi essa confusão. E ele chegou ali e fez o chicote e mandou todo mundo embora, porque a minha casa é casa de oração. Não é casa de confusão, não é casa de divisão. E me desculpe eu dizer, quem causa divisão é o diabo. Então o diabo tá imperando, como diz lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, que ele, sabendo que pouco tempo restava para ele, então ele estava investindo de toda forma. Então realmente nós estamos em tempos finais, não estou falando que nós estamos no final do tempo, no final do mundo, não estou falando isso porque Jesus disse que nem ele sabia, mas ele disse que nós precisaríamos também ver os sinais. Mas diante de tanta confusão que está dentro da igreja, estamos realmente nos finais dos tempos? Eu dei essa parada para você pensar. Então rezemos, meus irmãos. Vamos rezar pela igreja. Como Nossa Senhora em Fátima, como na aparição de Nossa Senhora lá da Salete, em outras aí que não foram aprovadas ainda. Nossa Senhora ali em Salete chorando, apareceu chorando pela situação da igreja. Lá em Garabandal, tantas coisas que Nossa Senhora falou lá. E nós estamos vendo isso com os nossos próprios olhos. Primeiro eu tenho que rezar por mim e pedir a Deus a graça, Senhor, que não me deixe levar por esta confusão.
Então eu preciso rezar muito. E agora, ao mesmo tempo, rezar pelos meus irmãos no sacerdócio, para que nós possamos levar as pessoas para o céu, não trazer um ensinamento contrário ao que a igreja ensinou e acabar levando as almas para o inferno. Nós fomos ordenados para levar as almas para o céu, não para o inferno. Nessa permissividade, tudo pode, não é tudo que pode, não. Nós temos que estar ali nos mandamentos da lei de Deus, nos ensinamentos da igreja, nos sacramentos, na fidelidade. Me desculpe, o certo virou errado e o errado virou certo. Que diante do evangelho de hoje, aonde Jesus pegou aquele chicote, que o Senhor nos socorra, que não precise do chicote, mas que nós nos convertamos, que Nossa Senhora nos ajude, para que nós, sacerdotes, possamos levar o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.